Olá, tudo bem? Eu sou a Fran Vieira. Estou aqui porque quero te ajudar a desapegar do ex, virar a página, sair dessa relação abusiva que você está e seguir adiante. Então vamos lá? Hoje eu vou falar sobre a história da Camila. A Camila viu um dos meus vídeos e ela decidiu escrever para mim e contar o que aconteceu com ela, né? Mas antes de falar sobre a história dela, como nós somos curiosinhas, né, amiga? Eu sou bastante, eu acho que você também é. Eu vou dar uma breve descrição sobre a Camila e sobre o ex-marido dela, que é outra pessoa, outro personagem envolvido na história, tá? É, então vamos lá. Vou pegar meu laptop aqui para abrir a imagem da Camila, falar para vocês como que elas são, como que eles são, né? Gente, Camila é um nome fictício, tá? Não é o nome de verdade dela, o nome dela é outro. A Camila é uma mulher de 35 anos, bonita, tá? Ela é loira, cabelos curtinhos, um cabelo bem cortado, bem modernão, assim. Eu acho muito legal mulher que tem coragem de cortar o cabelo assim curtinho. Eu não tenho essa coragem, né? Meu cabelão sempre foi. Às vezes eu gostaria de ter essa coragem, mas não tenho, para mudar um pouco. Ela tem 1,65 m de altura, por aí, 60 quilos. Gente, os olhos dela são lindos, é uma cor de mel bem diferente, tá? Eu amei a cor dos olhos, chama bastante atenção. Ela é uma mulher com uma aparência bem jovial, né? Parece nas fotos, tem uma ótima energia. Ela transmite isso nas fotos, né? E o jeito que ela escreve também dá de perceber isso na forma que ela escreve. Eu gostei bastante da Camila, tá? Mulher inteligente, bacana. Eu gostei de você, Camila, tá? Gostei do seu cabelo, dos seus olhos, bem bonitos, amei. É... Gente, o outro personagem é o ex-marido dela, tá? Eu não vou nem descrever muito ele, como que ele é. Eu vou falar que ele se parece muito com o personagem da televisão, tá? Um ator e um personagem também. Todo mundo conhece, eu acho que todo mundo conhece esse personagem, né? É o Agostinho Carrara da Grande Família. Gente, eu vi a foto dele, pronto. Falei, é o Agostinho. Vai ter, se inclusive o nome dele aqui na história vai ser Agostinho Carrara. Eu não vou nem falar outro nome. Muito parecido, para quem não sabe quem é. Vou deixar a imagem dele aí. Muito difícil, né? Quem não conhece o Agostinho Carrara, mas tá aí a imagem, vejam quem é. Então vamos lá, vou pegar aqui que eu imprimi as folhas com a história da Camila, uma história um pouco longa, mas fiquem comigo que vocês vão gostar, que é uma história de superação e de resiliência também, tá? Sem muita enrolação, vamos lá, vou começar a contar a história dela. Oi, Fran, eu sou a Camila. Vi o seu vídeo sobre a Renata. Fiquei impressionada com a história dela. Que mulher linda e realmente ela definhou. Me deu um aperto no coração em ver as imagens dela. Realmente, gente, a história da Renata é uma história muito triste. Quando aconteceu, me impactou bastante. Por isso, quando eu pensei em criar esse canal, pensei, uma das primeiras coisas que eu pensei, vou falar sobre a história da Renata Mugiati, porque é uma história triste, assim, mas é uma história que é uma lição, assim, pra gente, sabe? Eu vou deixar o link, né, no final desse vídeo para vocês verem essa história, tá? Vale a pena ver, né? Infelizmente o fim é muito triste, mas vale a pena ver como uma lição, né? Para que a gente aprenda, tá? Continuando. Depois do vídeo sobre ela, vi todos os seus vídeos e gostei demais. Por isso me senti segura em escrever e dividir minha história com você. Vi também o vídeo da Joana. Gostei muito da história dela. Me deu forças para escrever. Quem sabe com a minha história eu ajude outras mulheres também e espero que sirva como exemplo. Verdade, Camila, com certeza serve sim como exemplo, né? Porque tem mulheres que às vezes estão numa relação que estão sendo maltratadas e a mulher não se toca, ela não percebe, não sei, não consegue enxergar que está sendo maltratada. E quando a gente vê outras histórias de outras mulheres, né, contando os exemplos dela, o que aconteceu com elas, elas percebem que elas também estão numa relação abusiva, né? Então é muito bom para a gente abrir os olhos, né? Porque a gente não pode se acostumar a ser maltratada. Então é muito bom ver essas histórias como exemplo para que a gente dê um basta, uma forma de sair fora, né? E aprender, né? Uma lição e aprender e continuar a sair fora, para a gente não ser mais maltratado. Continuando. Sou de uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, quase na divisa com o Rio Grande do Sul. É minha conterrânea aqui de Santa Catarina, porque eu também sou daqui de Santa Catarina. É uma cidade rural bem pequena.
Meus pais são ótimas pessoas que batalharam muito e hoje têm boas condições financeiras. Tenho apenas um irmão mais velho que sempre fomos muito amigos. Minha família é estruturada e muito unida. Tive uma infância muito boa, divertida e livre, como qualquer criança do interior, é verdade. Quando tinha 14 anos, conheci o Agostinho. Ele entrou na história agora, tá? Ela, com apenas 14 anos, ela conheceu o Agostinho. Ele veio para a minha cidade visitar os tios dele e nos conhecemos na igreja. Ele tinha 19 anos, já fazia faculdade e morava perto da capital do estado com os pais dele. Ele é filho único. No começo não achei ele bonito, mas com o passar dos dias a gente se aproximou e ele me cativou muito. É, bonito com certeza você não achou, né? Porque não dá, né? Sempre muito simpático e amável, me tratou muito bem e começamos a namorar. Foi aquela paixão de adolescente. Nos víamos raramente e só conversávamos por cartas ou telefone em ligações bem rápidas, porque era muito caro ligar na época. Com certeza era caro mesmo. Não existia rede social, né? 20 anos atrás, mais ou menos, que essa história aconteceu, né? Um pouco mais. Não existia quase rede social, namorar à distância eram só para os fortes. Quem viveu que sabe como que era, né? Imagina a sua paixão, né? Uma menina, né? 14 aninhos, novinha, conhecendo um cara mais velho, dá aquele friozinho mesmo na barriga, né? Fica ansiosa. Essa fase é muito boa. Essa fase da relação é muito boa. Ficamos assim por quase 2 anos, até que me formei no terceirão e passei na faculdade federal, que era perto da cidade onde ele morava. A mãe dele sempre me tratou muito bem. Por isso, conversou com meus pais e insistiu para que eu ficasse por um tempo na casa deles, até alugar um apartamento para mim. E assim eu fiz. Me mudei para a cidade deles quando tinha 17 anos. Chegando lá, tudo foi muito legal nos primeiros 15 dias. Depois, a mãe dele começou a mostrar quem realmente ela era. Ela me tratava muito mal. Era irônica, grossa, me deixava de lado em tudo. Acho que sentia ciúmes do filho dela, afinal, ele era filho único. Por mais que eu fizesse de tudo para agradar, nada era o suficiente. O Agostinho nunca ficava do meu lado, porque ele obedecia a mãe dele em tudo. É complicado, né, Camila? Nossa, tem mulheres, tem mães que se apegam nos filhos, super protegem. Tem um ciúme doentio, uma coisa boba, né? Ciúme da nora. Eu acho muito estranha essa situação de mães que têm ciúmes da nora. É difícil se relacionar com homens que a mãe dele é ciumenta, tá? É muito difícil. Realmente, olha, ele fica invalidando, diminuindo a pessoa, como você falou na sua história. Não, isso é bem normal acontecer, né? Acontece nas melhores famílias, infelizmente. Como ele estudava à noite, muitas vezes ele não voltava para casa porque falava que perdia o ônibus e preferia dormir na casa do amigo dele para não ficar muito tarde para voltar. Eu não gostava, achava estranho, mas não podia fazer nada e aceitava porque no fim até achava mais seguro ele ficar por lá. Não desconfiava de traição, porque até então ele não tinha me dado motivos para isso e também nunca fui uma mulher ciumenta, desconfiada. Por isso, nós víamos pouco durante a semana, porque ele dormia lá 2 ou 3 vezes por semana. Já ficava durante o dia para trabalhar, porque era perto do emprego dele. E eu só estudava de manhã. Ficava a maior parte do tempo sozinha, aturando as grosserias da minha sogra. Fazia de tudo para não voltar para casa. Ficava perambulando pelas ruas ou estudando nas praças. Queria arranjar um emprego, mas não conseguia porque não tinha experiência e ainda era muito nova. Bem, fiquei na casa deles por 4 meses, até que um dia não aguentei mais e liguei para os meus pais falando que estava triste e queria morar sozinha. Não contei o que eu passava para que eles não brigassem com meu namorado. Depois disso, meus pais entenderam e alugaram um pequeno apartamento para mim bem perto da faculdade, o que me ajudou muito porque me sentia mais livre para viver e também focar mais nos estudos. Consegui um trabalho de meio período numa papelaria e estava muito feliz. O Agostinho continuou a rotina dele e nos víamos finais de semana e 1 ou 2 vezes por semana também. Estava tudo bem, até que um dia ele apareceu no meu apartamento às 11 horas da noite, bêbado.
Eu nunca tinha visto ele assim. Fiquei impressionada, assustada. Ele pediu para dormir comigo, porque não podia voltar para casa, porque os pais dele não podiam ver ele bêbado. Gente, estou chocada, né? Será que é assim? Né? O homem bebia escondido, será que era assim que ele era? Isso que ele fazia quando ele não voltava para casa? Falava que ficava na casa do amigo? Talvez era um comportamento recorrente, que ele já estava fazendo isso e não queria que você visse, que os pais dele vissem. Quem sabe essa era a desculpa, né? Às vezes não era nem mulher, poderia ser que o homem gostava de beber já, né? Mas vamos ver aqui o que ela continua falando. No dia seguinte, ele acordou tarde. Era sábado. Esperei ele levantar e questionei se ele fazia sempre aquilo. Ele negou e jurou que não aconteceria mais. Bem, o tempo passou e comecei a ver ele mais vezes bêbado. Por amá-lo muito, fui aceitando a situação. Nos formamos na faculdade. Ele recebeu a proposta para ir trabalhar no Paraná e me convidou para ir com ele. E assim eu fiz. Os pais dele deram um apartamento para ele morar e fomos juntos morar em Curitiba. No começo foi ótimo, nos dávamos bem e ele parecia ser o Agostinho de quando eu conheci. Consegui um trabalho na área, me formei na área que me formei, estava muito feliz, até que começou a beber novamente. Ele sumia por horas e aparecia bêbado. Com o tempo, ele começou a ter atitudes mais estranhas, ficava debochado, grosso, falava palavrões, era horrível. Só um minutinho, tomar mais uma aguinha. Ai, complicado isso aqui. Depois a situação piorou. Ele me controlava em tudo. Falava das minhas unhas, do cabelo, do meu corpo, das roupas, comida. Foi horrível. O pior foi quando começou a sumir coisas minhas e aparecer em outros lugares. Coisas simples, como brinco, tênis, pente de cabelo, essas coisas pequenas. Eu achava estranho e ele falava que eu estava ficando lesada. Eu comecei a achar que estava mesmo com algum tipo de problema e fui ficando desanimada, triste, sem vontade de sair e até de trabalhar. Comecei a chegar atrasada no trabalho, produzir menos e a faltar. Então, acabei sendo demitida. Amiga, Camila, que triste isso, Camila. Como você não desconfiou? Será que você não desconfiou na época que ele sumia com as suas coisas? Que estava acontecendo alguma coisa errada ali? Né? Eu acho que ele te deixava, fazia isso para te deixar atordoada, atrapalhada. Nível de loucura, alguém fazer isso com outra pessoa, né? O pior que você foi perdeu o seu trabalho. Assim, dessa forma, ele ia te controlar ainda mais. Ele conseguiu te controlar muito, muito mais. Porque você não tinha mais essa dependência financeira, essa liberdade financeira, porque dependia dele financeiramente para tudo, né? Desempregada, imagina, que triste, chato demais essa situação. Nossa relação estava péssima. Já tinha passado um ano que estávamos em Curitiba. E cada dia a gente se afastava mais. Na época, eu estava com 25 anos e ele com 30. A minha prima, que morava na minha cidade natal, passou no vestibular, em Curitiba. E como me sentia muito sozinha, pedi para ela morar com a gente. E ele aceitou. Ela era praticamente a minha irmã. Sempre tratei ela como a irmã mais nova que eu não tive. Fomos criadas juntas, nos dávamos super bem. Quando ela chegou na minha casa, já fazia mais de um ano que não a via pessoalmente. Ela estava linda, um mulherão com apenas 18 anos. Fiquei muito feliz de ter ela ali comigo. Seria minha melhor amiga, minha confidente. Afinal, eu praticamente ficava isolada naquele apartamento. E com ela ali, eu comecei a me sentir melhor. Comecei a ter mais ânimo porque via ela sempre feliz, empolgada e essa energia boa passava para mim. Voltei a trabalhar e nossa vida melhorou muito. Até o Agostinho ficava mais em casa, se arrumava melhor, começou a malhar, se cuidar e praticamente parou de beber. Ele me tratava melhor e os dois se davam muito bem e eu ficava muito feliz em ver eles assim.
Vivemos nesta boa fase por quase um ano, até que tudo começou a piorar. Minha prima começou a me evitar. Nós víamos pouco, porque ela ficava mais trancada no quarto dela. O Agostinho falava pouco comigo, e quando falava, era grosso. E o pior foi quando as coisas começaram a sumir novamente. E também eu conversava com ele sobre alguns assuntos e depois ele falava que eu não tinha falado nada. Ele começou a fazer eu duvidar da minha sanidade mental. Eu comecei a me isolar deles e ficava mais no quarto, deitada na cama. Bem, Camila, não foi você que se isolou dele, né? Aqui dá de ver claramente que eles começaram a se isolar, né? Eu até tô vendo, já tô percebendo para onde que essa história está caminhando, né? Eu acho que vocês aí que estão ouvindo também já estão começando a entender. O que que vocês acham? Comece a comentar aí. O que que vocês estão achando? Deixem nos comentários sobre essa situação. Um dia saímos os três para jantar e adivinhem, eu fiquei sobrando. Ela parecia a esposa dele e eu uma qualquer, perdida entre os dois. Naquele dia, eu percebi que estava acontecendo algo errado ali. Comecei a ficar mais atenta e desconfiar. Até que um dia, cheguei mais cedo em casa e peguei os dois se beijando no corredor do prédio. Fiquei desnorteada. Me senti um nada. Como assim? O homem que eu convivia por 10 anos me traindo com minha prima, praticamente minha irmã mais nova. Meu mundo desabou. Eu me desesperei. Corri para o quarto, me tranquei por horas e eles ficaram na sala conversando. Até que depois de um tempo, ele foi me chamar para ir conversar com eles. Ela estava de cabeça baixa e ficou escutando nossos xingamentos, brigas, acusações, sem falar nada. Quando eu falei com ela, ela simplesmente me ignorou e falou que não queria conversar comigo, que eles já tinham decidido e acertado tudo, e que foi bom que eu descobri, porque essa situação chegou ao fim. E desta forma fui informada, entre aspas, que eles ficariam juntos e eu estava sobrando. Me deram 2 dias para sair do apartamento que era dos pais dele. E a mãe dele já sabia de tudo. E os pais dele não iriam se meter nesta confusão. Eu fiquei tonta, desnorteada, me entupi de calmantes para conseguir passar aquela noite sem enlouquecer. De manhã, eu liguei para os meus pais para contar tudo. Eles ficaram horrorizados e viajaram junto com meu irmão para me encontrar em Curitiba. Meu pai ligou para Agostinho e falou horrores para o novo casal. E os dois decidiram sair do apartamento e ir para um hotel, até que eu arrumasse minhas coisas e fosse embora. Os meus tios não sabiam de nada. Ficaram muito tristes, mas não podiam fazer nada naquele momento, porque minha prima foi firme e falou que ficaria com ele. E assim eu fiz. Arrumei tudo o que era meu e fui para a casa dos meus pais. Pedi demissão do meu trabalho e ali estava eu, uma mulher com 28 anos, desempregada, me sentindo um lixo, feia, abandonada e traída por 2 pessoas que eu amava muito. Fiquei quase um ano no fundo do poço, sem vontade de fazer nada. Só saía de casa para ir no psicólogo. Meus pais e meu irmão fizeram de tudo para me reerguer e eu não reagia. Meu, imagino só o que você passou, né, Camila? Vivendo numa relação e do nada ter que sair praticamente a sua casa, né, em 2 dias. Até que as consultas na terapia e psicólogo começaram a fazer um pouco de efeito. Eu arranjei um emprego em uma escola e comecei a trabalhar com crianças e amava ficar com elas. Foi o que me ajudou a ir melhorando aos poucos. Também comecei a me reaproximar das minhas amigas de infância e uma delas estava de mudança para a Austrália. Ela me convidou para ir com ela, para aprimorar meu inglês e ficar um tempo trabalhando lá. Conversei com meus pais, fui criando coragem e decidi ir. Fiquei 2 anos fazendo curso de inglês e tradução. Comecei a trabalhar como garçonete, faxina, babá, fiz de tudo. Às vezes voltava a lembrança do que eu tinha passado. Ficava triste, para baixo, não foi fácil. Sofri demais. Não tinha vontade de me envolver com ninguém.
Não queria me relacionar mais. Estava muito traumatizada. Com certeza, né? Imagina, um mega de um trauma, né? De ambos os lados aí, dupla traição, mega de um trauma. Até que um dia, tomando um suco na rua, conheci um homem, um americano que estava de férias na Austrália. E acabei aceitando o convite dele para sair. Ainda bem que aceitei. Foi ótimo. Me diverti, conversamos bastante, desabafamos, falei minha história e ele falou a dele. Vi que não sou a única que já sofreu por amor. Todo mundo tem uma desilusão amorosa para contar. É verdade, Camila. Todo mundo tem mesmo uma desilusão amorosa para contar. Às vezes uma, às vezes duas, às vezes três ou até mais, né? Quem nunca, né? Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, faz parte da vida, né? Todo mundo, você não é a única a sofrer essa desilusão amorosa e é bom que você está contando esse relato, que outras mulheres também vão ver que elas também não são únicas e que a vida é assim, né? Às vezes acontece. Claro que o que você passou aqui, né, não é muito comum, né? Ainda bem que não é muito comum, né? Espero que não que continue não sendo muito comum, que realmente foi muito triste, né? Mas desilusões, infelizmente, são normais. Saímos juntos por mais alguns dias sem compromisso nenhum. Foi estranho me envolver intimamente com ele. Até porque, até aquele momento, eu só tinha ficado com Agostinho. É verdade, meu Deus, tadinha, 14 aninhos, só tinha um Agostinho na vida dela. Mas foi bom, parece que me libertei daquela carência que sentia. Depois, o americano voltou para os Estados Unidos. E aos poucos perdemos o contato. Depois disso, fui me libertando e conhecendo e me envolvendo com outros caras. Mas nada foi sério. Só casos passageiros. Bem, para resumir bastante a história, voltei para o Brasil. Hoje eu sou sócia em uma escola de idiomas. Olha só, que legal! Muito bacana. Estou muito bem na minha vida profissional. A minha vida amorosa está tranquila. Fiz tudo no tempo certo, sem pressa. Saí com algumas pessoas sem compromisso e no ano passado conheci um homem que está sendo muito especial para mim e estamos namorando. Que bacana. Eu na minha casa e ele na dele. Nos vemos quando temos vontade e tudo é muito natural. Se for para dar certo, dará, sem cobranças e sem desesperos. Olha só, palmas, que maravilha! Palmas para Camila Lindona. Que maravilha, hein? Que superação. Gente, e Camila, e o Agostinho? O Agostinho Carrara? O que é dele nessa história aí? O que deu com ele? Teve notícias? A gente tá curiosa para saber, né? E a prima traíra? O que aconteceu? Vamos ver que história tem historinha ali contando, né? Situação. Continuação. Quanto ao Agostinho, na época eu evitava ter notícias sobre eles, mas fica impossível não saber, até porque ela é minha prima. Eles acabaram noivando, mas terminaram meses depois. Acho que ela viu a furada que se meteu e largou ele. Minha prima tentou algumas vezes se reaproximar de mim depois que eu voltei para o Brasil, mas eu não quero. Ela demonstrou quem é, por isso prefiro ficar bem longe dela. Tá certa, Camila, fica bem longe mesmo. Não precisa, não precisa ficar perto. Deixa assim, deixa para lá, mas deixa longe. Melhor coisa que você faz mesmo, até porque imagino que se aproximar dela, conviver com ela, vai te trazer péssimas lembranças, né? O Agostinho continua na mesma situação. Parece que ainda está sozinho porque não consegue se firmar com ninguém. Mas quero que ele se dane. Não me diz mais respeito. Ah, isso mesmo, que se dane mesmo. Vai pra lá, Zé Mané, manipulador. Fez de tudo ali, querendo deixar, além de estar traindo, além de bêbado, querendo deixar a mulher louca, querendo fazer com que ela fosse louca, né? Credo, que nojo de homem assim. Fica longe mesmo. Dane-se. Nos seus vídeos você fala sobre estoicismo. Aconselha mulheres a estudarem sobre isso, para se tornarem mais racionais. Eu também li sobre o assunto quando morava na Austrália e posso também garantir que ajuda bastante. Me faz muito bem. Ótimo. É isso, Fran. Obrigado por me ouvir. Só de parar para escrever tudo isso parece que tirou um peso das minhas costas.
Quero que minha história sirva de lição. Quero que minha história sirva de lição. Onde é que eu me perdi? Uma inspiração de superação. Claro que pulei muitos detalhes durante este tempo, senão ficaria aqui por dias escrevendo. Mas quero deixar bem claro algo para quem está escutando. Não deixe ninguém te colocar para baixo. Se você está numa relação onde começa a perceber que está sendo julgada, invalidada, desvalorizada e manipulada, pule fora no primeiro sinal. Não faça como eu, que deixei tudo chegar a um limite inaceitável e fui cega por tantos anos. Eu não tive culpa do que ele fez comigo, mas fui culpada em aceitar que alguém doente, mau caráter e abusivo me tratasse mal por tantos anos. Saia fora antes de se mover mais. Sai fora sem olhar para trás. Mais uma vez, muito obrigada, Fran. Gente, que história, hein? Nossa, Camila, que exemplo de superação. Eu que agradeço você ter escrito, ter dividido essa história conosco. Nossa, eu assim, tenho certeza que vai servir sim de exemplo, né, para muitas mulheres que estão vendo esse vídeo, que vai ajudar, com certeza vai ajudar elas. O seu exemplo foi um exemplo de resiliência, você foi uma mulher muito resiliente. E normalmente eu terminaria esse vídeo falando, né, um breve resumo, dando alguns conselhos também, mas eu nem preciso, porque, nossa, o que você escreveu aqui, olha só, pule fora no primeiro sinal. Não faça como eu, vou até repetir. Não faça como eu, que deixei tudo chegar a um limite inaceitável e fui cega por anos. Né? Gente, ela já falou tudo aqui, né? Não preciso nem falar, ela já deu uma lição de moral aqui, totalmente, uma lição, conselho que é muito bom, né? E você também, minha amiga, se você tá. Obrigada, Camila, tá? Mais uma vez, muito obrigada por ter escrito para mim. E você também, minha amiga, se você quer dividir a sua história conosco, quer falar, né, sobre a sua história, seja uma história de superação ou não, escreva para mim. Meu e-mail está na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que vai te ajudar também a desabafar. Se você autorizar que eu conte ela aqui no canal, eu vou contar. Se não, também não conto. Tá? Algumas pessoas estão me escrevendo e algumas pediram para mim não contar. Eu não vou contar, eu só troco ideias com vocês. É muito bom, né, conversar com outras pessoas também. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal. Se tem uma amiga que você acha que também precisa ver essa história, ouvir essa história, né? Mande para ela. Tenho certeza que também vai fazer muito bem para ela, tá? E não se esqueça, a gente até pode ter azar no amor, mas com muita sorte no jogo. Até o próximo vídeo. Obrigada. Beijos!